Olá, querido irmão, graça e paz. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Que bom que você está aqui mais uma vez, porque este é o último vídeo da série Práticas Espirituais. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre congregar. Se você não sabia, essa prática ela é algo espiritual e necessário para nós que nos tornamos filhos de Deus, para nós que somos cristãos. E infelizmente, no mundo em que vivemos, as pessoas estão abandonando essa prática. Mas ela precisa ser constante, da mesma forma que nós oramos, meditamos na palavra, jejuamos e oramos em outras línguas. A prática de congregar precisa ser constante na vida de quem ama a Deus e quem quer servir a Deus de todo o seu coração. E hoje eu já quero, sem mais delongas, adentrar nesse assunto que eu tenho certeza que vai ser de edificação para a sua vida. E eu quero começar perguntando para você: você sabe o que é igreja? Você sabe o que é ser igreja? Muitas vezes nós falamos: eu vou para a igreja hoje. E é costumeiro a gente falar isso. Não está errado a gente falar também, não. Mas eu quero ler um texto com vocês e já começar explicando para você que está aqui o que é ser igreja. O que significa essa palavra igreja? O que é esse negócio de congregar? O que significa isso e o motivo pelo qual nós precisamos ter essa prática. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 12 ao 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você pode repetir comigo essa frase? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A primeira verdade que eu quero que você compreenda é que não há possibilidade de você ser igreja sozinho. A igreja nada mais é do que o conjunto dos membros de pessoas que creem em Jesus, pessoas que receberam a Ele, entregaram sua vida para Ele, agora se tornaram filhos de Deus, e a junção desses membros forma um só corpo, sendo Cristo o cabeça do corpo, e agora esse corpo, unidos em unidade, cada membro unido a este corpo, formam a igreja do Senhor. E aqui diz que todos foram unidos num só Espírito. Então, todas as pessoas que creem em Jesus, entregam suas vidas para Ele, elas nascem de novo, elas passam a se tornar membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, manifesto aqui na terra. E não há possibilidade de sermos igreja de maneira individual. Infelizmente, temos visto as pessoas entendendo de uma maneira errada e muitas pessoas têm ensinado de uma maneira muito equivocada que eu, individualmente, sou a igreja do Senhor. Isso é um engano. Eu só sou igreja do Senhor quando eu estou unida no corpo. Para pensar comigo, meu irmão. Se essa mão, essa minha mão aqui, ela faz parte do meu corpo, não é verdade? Se arrancarem a minha mão, o que vai acontecer com essa mão com o passar dos dias? Ela vai necrosar e ela vai morrer. Da mesma forma, se arrancarem a minha orelha. Se arrancar a mão do meu corpo, ela não é mais parte deste corpo e ela vai morrer. Se arrancar a minha orelha deste corpo, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Ela não vai fazer parte mais deste corpo e, consequentemente, ela vai acabar morrendo. Assim é cada membro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo e nós que somos cristãos somos os membros. E cada membro possui a sua função primordial para o bom funcionamento do corpo. Você vai ver nesse mesmo capítulo o apóstolo Paulo falando sobre as funções primordiais de cada membro. E eu não vou entrar profundamente sobre esse assunto porque o meu objetivo é falar sobre a necessidade de nós sermos
estarmos conectados ao corpo para nós sermos, de fato, eficazes como igreja do Senhor. Mas cada membro do corpo tem uma função. A minha orelha, ela tem a sua função, a minha boca tem uma função, os meus braços têm uma função, as minhas mãos têm a sua função. Mas se cada membro for desconectado do corpo, ele perde a sua função. Amém? Amém? Você já deve estar começando a entender que é necessário nós estarmos unidos, conectados, não só para o bom funcionamento de cada membro, mas para sermos conduzidos pelo cabeça. Da mesma forma com que o corpo humano ele é conduzido pela cabeça, pelo cérebro, a cabeça olhou para cá, o corpo vai. A cabeça virou para cá, o corpo acompanha. Cristo é o cabeça deste corpo. E unidos num só espírito, num só propósito, num só entendimento, nós caminhamos para onde o cabeça desejar. Aí sim, nós podemos dizer que nós somos igreja do Senhor. Amém? Então, a igreja de Jesus é um corpo espiritual, unidos por um só espírito, para um só propósito. E todos que estão conectados a este corpo podem ser eficazes no exercício da sua função para a qual o Senhor o criou. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nós só somos a igreja, que é o corpo de Cristo, quando nós estamos unidos em comunidade. Unidos em comunidade. Um membro solitário, um membro desconectado, um membro que está afastado, ele não consegue cumprir as suas funções e, consequentemente, ele irá morrer com o passar do tempo. Então, toma muito cuidado, você aí que está aí afastado, não está congregando em nenhum lugar, você não está frequentemente unido a este corpo, muito cuidado, porque o destino é a morte, viu? De maneira bem clara, assim, bem rasgada, que é para você entender, ok? Segunda coisa, Jesus congregava. Sabia disso? Muitas pessoas não conseguem entender isso, mas Jesus congregava. Por quê? Porque Jesus era um judeu e os judeus tinham o hábito de frequentar as sinagogas. Olha só, em Lucas capítulo 4, verso 16 diz: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Como era de costume, e levantou-se para ler. Por quê? Os judeus frequentemente iam ao templo. Frequentemente eles iam à sinagoga para ouvir a palavra de Deus ser lida, para debater sobre questões bíblicas e para orar. Então eles frequentavam aquele ambiente porque era costumeiro e eles costumavam ir lá principalmente aos sábados. E nós sabemos que tudo que Jesus fazia aqui nessa terra, precisamos tomar como exemplo para nós. Se somos cristãos e Cristo é o centro das nossas vidas, nós precisamos ter práticas que ele praticou. Você viu desde a primeira aula eu falando, Jesus orava, Jesus jejuava e Jesus também discorria a respeito das Escrituras. E ele também congregava. Tá bom, meu irmão? Então você, meu irmão, que não está congregando, toma muito cuidado, porque se até Jesus congregava, que dirá eu e você? Que diremos nós, né? Nós precisamos ter esse hábito nas nossas vidas, pelo menos uma vez por semana. Não é possível, meu irmão. Ai, gente, muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo assim: eu não congrego porque eu não tenho tempo. Eu não congrego porque eu não consigo ir à igreja. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você muito objetiva. Você tem tempo para comer? Para almoçar? Você tem tempo para dormir? Tem. Você tem tempo para visitar os seus familiares, os seus parentes? Você tem tempo para ir no shopping? Glória a Deus. Você tem tempo para ir ao médico? Você tem tempo para assistir um filme? Olha só, o filme ele tem mais ou menos 1 hora e 40 minutos de duração. Agora eu quero perguntar para você, quanto tempo dura um culto? Normalmente um culto dura em torno de 1 hora e meia até 2 horas. No máximo, no máximo, no máximo. Se você morar muito distante da igreja, você vai gastar 2 horas do seu dia
para ir até o templo, estar com os irmãos em adoração a Deus, para ouvir uma palavra e voltar para sua casa. Agora você quer falar para mim que você não tem tempo de ir na igreja nem uma vez por semana? Uma vez por semana, eu não estou falando todo dia, não. Uma vez por semana, irmão. Por favor, se você está assistindo esse vídeo, não venha falar para mim que você não tem condições de ir ao culto, tá bom? A não ser que você esteja acamado, internado dentro do hospital. Se você for alguém que estiver acamado, internado no hospital, tudo bem. Ou se você for um presidiário que não tem como sair para ir ao culto, e olha que tem cultos, né, dentro das prisões, tá? Então não é nem justificativa. Mas se você é alguém que não sai para lugar nenhum, por algum motivo você está trancado e não tem como mesmo você ir, ou se você mora em um país onde você não tem liberdade de congregar, aí sim, tudo bem. Mas se você é uma pessoa que faz tudo isso que eu falei agora há pouco, você tem tempo para passear, você tem tempo para dormir, você tem tempo para comer, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para fazer tanta coisa, e aí quer falar para mim que você não tem tempo? O Espírito Santo de Deus está chamando você, meu irmão, para parar com essa hipocrisia, por favor. Vamos parar com essa conversa mole, essa conversa fiada de dizer que não temos tempo para congregar nenhuma vez por semana. Em nome de Jesus, se torne alguém mais responsável e consciente, tá bom? Amém? Eu te dou esse conselho aqui de todo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deu uma rochada, né? Deu uma rochada, mas fica firme aí que vai ser bênção para você, tá bom? Eu tô exortando o seu coração para o seu próprio bem. E terceiro, vamos seguir. Terceiro, Deus espera que congreguemos. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia aqui é o grande dia onde Jesus vai voltar e esse mundo aqui vai ser julgado. Então, o fim do mundo está se aproximando. E aí ele disse, meu irmão, principalmente agora, vamos fazer admoestações, vamos congregar. Ele estava dizendo, não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Veja bem, a mesma palavra costume está dita aqui, e no versículo anterior que eu falei que Jesus congregava, também estava escrito que Jesus tinha o costume de congregar. E aqui está falando que tem muita gente que deixou de congregar, se acostumou a deixar de congregar. Por quê? Porque tudo que você faz com frequência vira costume, vira hábito. Quando você tem o hábito de congregar semanalmente, você vai ter o costume de congregar semanalmente. Agora, quanto menos você vai à igreja, menos você tem vontade de ir. E eu tô falando ir à igreja porque é o jeito natural que a gente fala aqui na nossa região, né? Mas quanto menos você quer congregar, quanto menos você vai, mais acomodado você fica, mais distante você vai ficando. E aqui está dizendo, não deixe de congregar. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe de congregar. Esse é um alerta de Deus para a sua vida. Não deixe de congregar, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos, o mínimo, irmão, isso aí é o mínimo. Não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Toma muito cuidado com a frieza espiritual para ela não te pegar. E aí você pode virar para mim e falar assim, mas eu congrego em casa, mas eu busco a Deus de casa. Eu escuto pregações na internet, eu acompanho os cultos ao vivo, eu absorvo conteúdos cristãos, eu leio a Bíblia e eu oro em casa. Irmãos, tudo isso é necessário para o cotidiano. Orar em casa, ouvir os cultos ao vivo, cantar louvores, ler a palavra de Deus, isso aí é hábito que deve ser exercitado todos os dias. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Não é, porque senão você vai se tornar um desigrejado. O desigrejado, ele pensa que ele não precisa estar em comunidade. Ele pensa que ele é autossuficiente. Ele pensa que sozinho ele é igreja. E não é. Você ouviu eu dizendo claramente, lendo para você a palavra de Deus. A palavra de Deus deixando claro que
a junção de todos os membros ligados em um corpo, tendo Cristo como cabeça, é a igreja do Senhor. E por mais, irmãos, que nós estejamos unidos num só espírito, eu sou um só espírito com meu irmão que está lá na África, porque ele também recebeu Jesus, ele também nasceu de novo, por mais que sejamos um só no espírito, nós precisamos estar em comunidade. Sabe por quê? Pessoas que deixam de congregar são pessoas egoístas. Vou falar bem a verdade, bem rasgado para você. Bem rasgado para você. Eu já expliquei sobre o tempo, né, que nós podemos administrar para estar no ambiente de culto, pelo menos uma vez por semana, que o tempo é muito pequeno. Já expliquei. Então, quando você deixa de congregar e você começa a dizer, não, eu busco a Deus em casa, não, eu estou aqui orando, não, eu não tenho tempo suficiente para ir no culto, para ir ao culto, para estar unido com os meus irmãos. Você está sendo dominado pelo orgulho do seu coração, pelo egoísmo do seu coração, e você não vai amadurecer, não vai. Sabe por quê? É no convívio dentro da igreja, no ambiente congregacional. É quando você sai da sua casa e vai estar com os irmãos. É quando você vai ali ouvir uma palavra, é lá, meu irmão, que o seu caráter vai ser forjado. É lá que você vai ser confrontado. É lá que você vai ter que lidar com aquele irmão complicado. Sabe aquela pessoa que é complicadíssima, que parece que não nasceu de novo ainda? E aí parece que Deus coloca ela no seu caminho para forjar o seu caráter? Irmãos, cá entre nós, no ambiente de igreja que a gente aprende a perdoar. É no ambiente de igreja que a gente aceita as diferenças. É no ambiente de congregação que a gente tem que deixar morrer o nosso eu. Porque em casa você coloca a pregação que você quer ouvir, você escuta o pregador que você quer ouvir. Em casa você vive individualizado. Você é um indivíduo, mas você não pode viver individualizado. Esse é um alerta de Deus para você. Esse é um alerta de Deus para a igreja do Senhor. Muito cuidado. Depois do Covid, o povo começou a buscar Deus em casa, aprendeu, e aí agora não quer ligar em nenhuma igreja. Por quê? Porque ele é bom demais para estar ligado em alguma congregação. Olha só o que o Espírito Santo está revelando hoje aqui. Pessoas que não se ligam a congregação nenhuma, que não querem fazer parte de uma comunidade cristã, com a quantidade de igreja que existe por aí, meu irmão. É porque a pessoa está pensando que ela é boa demais para fazer parte de determinada congregação. Ela pensa que ela é autossuficiente ou que nenhuma igreja está à altura do padrão espiritual. Sangue de Jesus tem poder na sua vida para te libertar de todo esse engano. Cuidado, muito cuidado. Amém? Vou encerrar por aqui esse vídeo. Espero que você siga os conselhos do Espírito Santo, tá bom? Siga os conselhos bíblicos, porque vai ser melhor para você. Amém? Que Deus abençoe vocês e que bom que você chegou até o final dessa série Práticas Espirituais. E em breve eu volto aqui para ministrar mais palavras ao seu coração. Espero que você coloque em prática tudo que você ouviu aqui durante esses dias, porque sem prática não adianta nada. É só conhecimento. E aí você vira um cabeção espiritual que não consegue praticar nada, que não tem vida espiritual, que não reflete Cristo, que não vai ser maduro na fé. Então, pratique aquilo que você ouviu aqui, tá bom? E que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, quando Deus permitir.